Governo anuncia pacote para socorrer empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço. E você vai ver também. O preço do café registrou a primeira queda na inflação oficial. Crânios de Lampião e Maria Bonita deixam laboratório para serem expostos em museu. Estados Unidos acusam o governo Lula de agravar violações de direitos humanos. E ainda, Flamengo e Internacional se enfrentam pela quinta vez em mata-mata de Libertadores. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que nos assiste e seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, o governo federal anuncia um pacote de medidas para socorrer empresas exportadoras que foram afetadas pelo tarifaço. É esperado uma linha de crédito para empresas que perderam competitividade no mercado externo. Vamos ver. O presidente Lula já adiantou que a medida provisória vai criar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para exportadoras impactadas pela tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Lula convidou para o evento os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Além do crédito, o pacote prevê ampliação de compras governamentais, abertura de novos mercados e prioridade para conteúdo nacional, com o objetivo de garantir a sobrevivência das empresas brasileiras. O tarifaço está em vigor desde 6 de agosto. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, coordena o comitê criado por Lula para tentar negociar com o governo americano, mas não teve avanços até agora. Auxiliares do presidente afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condiciona qualquer diálogo ao encerramento dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Como alternativa para o problema, o governo intensificou a busca por novos mercados. Na última semana, Lula conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o líder chinês, Xi Jinping. Depois de anunciar o plano de ajuda, o governo quer iniciar o debate sobre medidas de reciprocidade contra produtos dos Estados Unidos. Mas a possibilidade divide empresários. Alguns temem que o uso da lei de reciprocidade encareça importados e gere impactos negativos na economia. E outros avaliam que a medida poderia enfraquecer as tentativas de negociação. O preço do café registrou a primeira queda na inflação oficial desde dezembro de 2023. Segundo o IBGE, o valor do produto baixou no mês de julho. O preço do café caiu 1,01% em julho. O levantamento da inflação oficial, divulgado pelo IBGE, revelou que esta foi a primeira queda depois de 1 ano e meio. O recuo reflete uma safra abundante e pode se intensificar com redirecionamento de exportações, após a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Desde janeiro de 2024, os brasileiros estão pagando mais caro para tomar o tradicional cafezinho. Em dezembro de 2023, foi a última vez que o preço do café registrou baixa, de 0,23%. Depois disso, o preço aumentou por 18 meses seguidos. Dados mais recentes sobre o preço do produto no varejo da Associação Brasileira de Café demonstram essa disparada. Em junho de 2025, o valor médio do quilo custava R$ 76,70. No mesmo mês, no ano anterior, o preço era de R$ 34,46 o quilo. Em um ano, o preço do café aumentou 70,51%. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e realizar exames médicos.
Os exames devem ser feitos no próximo sábado e ele deve ficar internado por algumas horas no hospital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar temporariamente a prisão domiciliar para realizar uma série de exames médicos em um hospital. Mais cedo, advogados do militar da reserva apresentaram uma petição em que citavam sintomas de refluxo e soluços crônicos, consequências de uma facada que levou em 2018, com problemas gástricos e hospitalizações recorrentes. O ex-presidente está confinado desde a semana passada em sua residência na capital federal por violar uma proibição judicial do uso das redes sociais no âmbito do julgamento que enfrenta por uma suposta trama golpista. Apenas advogados e familiares próximos podem visitá-lo. Todos os demais devem receber autorização prévia. Os exames devem ser realizados em 16 de agosto e ele pode precisar permanecer cerca de 8 horas no hospital. No pedido, a defesa afirma que os médicos podem recomendar ações adicionais. Bolsonaro enfrenta o julgamento no Supremo Tribunal Federal, acusado de conspirar para se manter no poder após as eleições de 2022, que pode lhe render uma condenação a 40 anos de prisão. Além disso, ele é alvo de uma investigação por obstrução da justiça, que decorre da campanha que seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, promove nos Estados Unidos para que a Casa Branca pressione as autoridades brasileiras em favor de seu pai. Devido à suposta obstrução judicial, desde meados de julho, o ex-capitão do Exército é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de se expressar nas redes sociais. Desde 2023, o ex-presidente está inelegível até 2030, considerado culpado pelo Tribunal Superior Eleitoral após difundir desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. E além de Bolsonaro, outros 6 réus têm até esta quarta-feira para apresentar alegações finais ao STF, no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Essa é a última etapa antes do julgamento, quando os ministros da primeira turma vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. E olha só, 9 pessoas que estariam na fábrica de Curitiba trabalhando na área da explosão morreram. De acordo com as equipes de busca, cerca de 25 metros quadrados foram completamente destruídos com a força da explosão. Uma forte detonação acidental em uma fábrica de materiais explosivos em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, deixou 9 desaparecidos. De acordo com os bombeiros, são 6 homens e 3 mulheres. Casas foram impactadas num raio de 1,5 km. Efetivos das forças de segurança trabalham na busca das vítimas. Várias pessoas ficaram feridas e estão recebendo tratamento em hospitais. Segundo as autoridades, moradores de diversas localidades próximas ouviram a explosão. A empresa Enaex Brasil afirmou que as causas do acidente estão sendo investigadas. O auditor fiscal Arthur Gomes, acusado de facilitar um esquema de corrupção, deve ser ouvido pelos promotores do caso. O Ministério Público de São Paulo deve propor uma delação premiada com o auditor. Os promotores responsáveis pelo caso devem se encontrar para uma conversa inicial na prisão onde Arthur Gomes está detido. O encontro só vai acontecer após os advogados sinalizarem disposição de Arthur em colaborar com as investigações. Os investigadores avaliam que Arthur não agiu sozinho e poderá entregar outros servidores, especialmente os seus superiores. Ele também poderia relatar outras empresas envolvidas no esquema. O Ministério Público de São Paulo deve começar a negociar nesta quarta-feira um acordo de colaboração premiada com o auditor. Arthur Gomes da Silva Neto é acusado de facilitar o caminho para um esquema de corrupção. De acordo com a polícia, a suspeita é que desde 2021, R$1 bilhão foram desviados em propinas. As autoridades também consideram negociar um acordo de delação com o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, além do diretor estatuário da rede Fast Shop, Mário Otávio Gomes, que foi preso na sua residência em Alphaville. A polícia encontrou 2 pacotes com esmeraldas, R$330 mil e $10 mil na residência, além de €600 dentro de um cofre. Os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apresentaram 2 pedidos de criação de comissão parlamentar de inquérito sobre adultização. Os pedidos ainda precisam ser aceitos pelos líderes das casas legislativas. Após um vídeo sobre adultização de crianças e adolescentes viralizar nas plataformas e se tornar bastante polêmico, parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apresentaram 2 pedidos de criação de CPI. A intenção é apurar a sensualização de crianças e adolescentes nas redes sociais,
após a denúncia do influenciador digital Felca sobre o assunto. Os pedidos ainda precisam ser aceitos pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para que comissões de investigação sejam instaladas. No Senado, a proposta já recebeu 70 assinaturas de apoio de senadores, muito acima das 27 necessárias para apresentar o pedido. Na Câmara, foram 10 assinaturas colhidas, mas são necessárias 171 para que a comissão possa ser instalada. O requerimento apresentado pelos senadores Jaime Bagatoli e Damares Alves propõe investigar 3 tópicos relacionados à chamada adultização de crianças e adolescentes nas plataformas, a atuação de influenciadores digitais e plataformas na disseminação desses conteúdos com crianças e adolescentes, o envolvimento com o tema de influenciadores como Ítalo Santos e a efetividade das políticas de proteção à infância no ambiente digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. Os crânios de Lampião e Maria Bonita deixaram os laboratórios da Faculdade de Medicina da USP depois de 3 anos e meio de estudos. De acordo com a família, os fragmentos serão expostos em um museu. Vamos acompanhar na matéria. 2 caixas de madeira guardadas de forma provisória em um museu de São Paulo guardam o mais novo capítulo da longa história de Maria Bonita e Lampião. Os fragmentos de um dos casais mais famosos do Brasil deixaram os laboratórios da Faculdade de Medicina da USP depois de 3 anos e meio de estudos. No começo dos anos 2000, as 2 netas do casal foram avisadas de que o cemitério em que os crânios estavam sepultados poderia passar por mudanças e os restos mortais corriam risco de se perder. Em setembro de 2021, os 2 crânios foram encaminhados ao Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores acreditam que a intensa manipulação e o armazenamento em diferentes soluções para preservação, como querosene e o sol, tenham deteriorado qualquer material genético para análise. Porém, não há dúvidas sobre a real identidade dos crânios. O primeiro grande trabalho da equipe foi reconstruir. O crânio de Maria Bonita estava mais íntegro, já o de Lampião chegou como um monte de cacos. O relatório do trabalho detalha a tarefa e afirma que o alto grau de fragmentação dos restos representou um grande desafio para a reconstituição. Durante o processo, foi possível observar evidências da decapitação e de muitas fraturas. A bisneta do casal afirma que o próximo passo é criar um museu com um acervo guardado pela família. Esse museu será composto por armas, punhal, um cacho de cabelo de Maria Bonita, joias e fotografias. E você vai ver a seguir. Flamengo e Internacional se enfrentam pela 5ª vez na história em mata-mata de Libertadores. E agora na sua tela, Juazeiro do Norte, Ceará. Os termômetros marcam 29 graus. Redação Hit, volta já. A polêmica política migratória do presidente americano Donald Trump alcançou números expressivos em 6 meses. Mais de 300 mil imigrantes em situação irregular foram presos desde 20 de janeiro, quando o republicano iniciou o seu 2º mandato. A Casa Branca informou que autoridades prenderam mais de 300 mil imigrantes em situação irregular nos 6 primeiros meses do governo do presidente Donald Trump. De acordo com o governo americano, quase 70% dessas prisões são de estrangeiros com acusações criminais ou condenações anteriores. Desde que retornou ao poder em janeiro, o republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos. Segundo os números publicados nesta terça-feira pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, ICE na sigla em inglês, as autoridades registraram 24.628 interceptações em todo o país. A entidade anunciou em um comunicado que recebeu oficialmente mais de 100 mil solicitações de patriotas americanos que desejam se juntar à ICE para expulsar criminosos estrangeiros. E os Estados Unidos acusaram o governo Lula de restringir liberdades
e agravar violações de direitos humanos em 2024. Um relatório de Washington aponta repressão a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e censura plataformas digitais. O Departamento de Estado americano indicou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou em 2024 e acusou o governo brasileiro de reprimir o debate democrático e a expressão dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os pontos citados fazem parte de um relatório anual que serve de base para organizar as prioridades do presidente americano Donald Trump em política externa. Segundo o documento, a justiça brasileira adotou medidas desproporcionais para minar a liberdade de expressão e na internet. Além disso, bloqueou o acesso à informação em uma plataforma de redes sociais. Em 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou temporariamente o X no Brasil, até que a rede social cumprisse sua ordem de remover as contas acusadas de disseminar desinformação. Posteriormente, ordenou a suspensão do Rumble porque a plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre conservadores e a extrema-direita, se recusava a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por disseminar desinformação. Washington afirma que o Brasil reprimiu de maneira desproporcional a expressão dos partidários de Bolsonaro, assim como de jornalistas e políticos, muitas vezes em procedimentos secretos que careciam de garantias de devido processo legal. Segundo o texto, Brasília também cerceou discursos que lhe eram politicamente prejudiciais, argumentando que constituíam um discurso de ódio. O relatório do Departamento de Estado americano também denunciou uma deterioração dos direitos humanos em países europeus, como Reino Unido, França e Alemanha, mas na Espanha não foram vistas mudanças. Já em El Salvador, o governo americano afirmou que não houve abusos significativos de direitos humanos no último ano. O presidente salvadorenho Nayib Bukele é um grande aliado de Trump em sua luta contra a imigração ilegal, especialmente desde que aceitou encarcerar imigrantes deportados pelos Estados Unidos em troca de dinheiro. Segundo Washington, o governo local tomou medidas para identificar e punir os funcionários que cometeram abusos dos direitos humanos. E agora vamos falar de esportes com Felipe Takahashi. Felipe, bom dia, seja muito bem-vindo. E olha só, a janela de transferência segue aberta aqui no futebol brasileiro. E para muitos times, esse é o momento de mudar o rumo para quem está mal no campeonato, não é mesmo? Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. E, pois é, a janela de transferências pode ajudar muitos clubes a se reforçarem, como foi o caso do Corinthians na temporada passada, que após a janela conseguiu se reestruturar em campo e sair de perto da zona do rebaixamento. Já que você falou do Corinthians, ao que parece o clube paulista não vai ter como contar com isso esse ano, não é mesmo, Felipe? Pois é, isso por conta de uma dívida. O Timão sofreu um transfer ban. Isso significa que o clube está impedido de registrar novos jogadores. Vamos ver mais na matéria. A FIFA confirmou o transfer ban da equipe alvinegra por uma dívida de 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais, com o Santos Laguna do México, pela compra do zagueiro Félix Torres. Para voltar a registrar novos atletas, o Corinthians precisa pagar a dívida ou chegar a um acordo amigável com a equipe mexicana. Caso contrário, o clube terá que esperar 3 janelas de transferências para registrar novas contratações. O Timão sabia do risco desde 28 de julho, quando o corte arbitral do Sport Ocas condenou o clube, e já tinha sido derrotado na FIFA, mas tentava recursos. Ciente da contratação de registrar novos atletas, o Corinthians correu nos últimos dias para fechar a contratação de Vitinho. O atacante de 31 anos foi anunciado e é o segundo reforço em 2025. O clube ainda tem outras 2 demandas que podem resultar em novas punições em breve. É o caso da contratação de Rodrigo Garro e a rescisão de Matias Rojas, ambas no ano passado. Os 2 casos já tiveram audiência realizada e podem resultar em condenações que totalizam mais de 65 milhões de reais. Realmente é bastante dinheiro. E ainda falando sobre futebol, teremos um grande jogo entre clubes brasileiros pela Libertadores. Pois é, hoje temos um jogo muito aguardado. Flamengo versus Internacional. 2 elencos muito fortes do futebol brasileiro. E esse é um confronto, inclusive, difícil de cravar quem vai passar, mesmo que o Flamengo seja o favorito para sair com a vitória. Exatamente, isso porque o jogo será no Maracanã e a torcida rubro-negra promete marcar presença. Depois de 6 anos, Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar em mais um mata-mata. Em agosto de 2019, as equipes entraram em campo nas quartas de finais da Libertadores e o rubro-negro venceu por 2-0 no Maracanã, com 2 gols de Bruno Henrique. E com empate no Beira-Rio, o Flamengo avançou à semifinal. Essa partida marca a 5ª vez que o Flamengo e Inter se encontram na Libertadores, e o Flamengo não perdeu para os gaúchos até o momento. A equipe comandada por Felipe Luiz é líder do Brasileirão e chega confiante para a partida.
O treinador terá o retorno de Jorginho, mas por outro lado não poderá contar com Arrascaeta, que está suspenso. No lugar do camisa 10, a tendência é que o técnico escale Luiz Araújo, com o atacante se revezando com Plata para cumprir o papel de Arrascaeta. Cascarral é a opção, mas como o colombiano ainda não estreou pelo Flamengo, há dúvida se ele seria escalado como titular. O clube vivia a expectativa de ter Danilo e De La Cruz à disposição nessa quarta. Os dois foram liberados pelo departamento médico e já treinam no campo, mas devem continuar o trabalho de preparação física, com foco no jogo de domingo, que também é contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Já o Colorado também chega confiante. Após a vitória de 3-1 sobre o Red Bull Bragantino fora de casa pelo Brasileirão, a equipe aposta nas voltas de Aguirre e Vitão para o setor defensivo. O lateral direito entra na vaga do Alan Benítez, enquanto o zagueiro será parceiro de Juninho. Ricardo Matias, embalado pelos 2 gols no final de semana, ganha sequência no comando do ataque. E com cerca de 68 mil ingressos vendidos, a partida promete ser emocionante. Felipe, o jogo é às 9h30 lá no Maracanã. A torcida promete estar em peso dentro de casa. Qual o seu palpite para essa partida? Olha, por estar jogando em casa, acho que o Flamengo deve sair vitorioso com um placar de 2-0. Acredito que o Inter vai tentar garantir a classificação lá no Beira-Rio. E bom, Fernando, eu fico por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. Tá certo, Felipe. Vou cobrar esse seu placar, hein? Muito obrigado pela sua participação. Bom, e no Redação Hit de hoje, vamos a um município conhecido como a capital do milho, a cidade de Carira, localizada em Sergipe. Acompanhe. Devido à sua forte tradição na produção e consumo do cereal, especialmente o milho cozido, a capital do milho se destaca no cenário regional pela qualidade e quantidade de sua produção, sendo um importante polo agrícola do estado de Sergipe. Já o nome Carira tem origem em uma lenda sobre uma índia que viveu na região e foi acolhida por um vaqueiro. Após ser encontrada ferida, apesar dos cuidados, acabou falecendo. Com o tempo, o povoado passou a ser conhecido como Povoado Mãe Carira e, posteriormente, apenas Carira. E agora vamos com uma câmera ao vivo de Carira. Por lá, a temperatura é de 27 graus. E olha só, durante as décadas de 20 e 30, o algodão era a principal atividade econômica da cidade, proporcionando grande desenvolvimento a Carira, chegando a ter 6 fábricas para descaroçar o produto. Foi a época do ouro branco. Atualmente, as atividades econômicas de Carira estão distribuídas nas produções agrícolas, pecuária, comercial e artesanal cerâmico, rendas e bordados. E esta edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótima quarta-feira e até mais!